Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Que Deus possa abençoar você que veio hoje aqui essa noite e que Deus use a mensagem da sua palavra para trazer para você conforto, ânimo e perseverança para você chegar nesse lar aí que foi cantado nessa música tão bonita, a Nova Jerusalém, a Nova Canaã, Canaã Celestial. Que Deus possa abençoar você, é um prazer estar aqui novamente. E hoje nós vamos falar de um tema, seguindo os temas sobre o Apocalipse, um tema que causa curiosidade, polêmica para alguns, que é o Anticristo. Muita gente já falou sobre isso, existe muita especulação sobre isso, as pessoas às vezes se confundem tudo, e hoje a gente vai esclarecer, usando uma das passagens da Bíblia que fala sobre o Anticristo, nós vamos mostrar alguns fatos para que você possa saber do que se trata e tomar a sua decisão ao lado, não do Anticristo, mas ao lado de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Salvador. Então, nós vamos estudar agora uma dessas passagens da Bíblia. A Bíblia tem 3 passagens aí que falam do Anticristo. Uma é Daniel 7, outra 2 Tessalonicenses capítulo 2, e a terceira é que nós vamos estudar agora, Apocalipse capítulo 13. Então pega a sua Bíblia, abra em Apocalipse capítulo 13. Se por acaso tiver alguém próximo a você que estiver sem Bíblia, dá uma olhadinha aí com o cantinho do olho e senta ao seu lado dessa pessoa aí para que ela possa acompanhar a leitura. Sempre bom a gente ler e ouvir ao mesmo tempo, que a gente aprende mais, fixa mais a mensagem. Antes de nós lermos, nós vamos pedir que o Espírito de Jesus esteja entre nós, para que essa mensagem não seja uma explicação dada pelo próprio Espírito Santo, e que o Espírito de Jesus use a palavra de Deus para colocar no nosso coração fé e a convicção da verdade de Deus. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor deu luz na Tua palavra por meio das profecias, para nós sabermos a verdade e também os enganos que haverão nos últimos tempos. Pai querido, nós queremos agora ser esclarecidos, porque desejamos, pela graça de Deus, tomar decisões certas, decisões ao lado da vontade de Deus, decisões ao lado de um Deus que nos ama, e também ajudar outras pessoas que agora estão no caminho errado, outras pessoas que estão distante de Deus, para que elas possam tomar a decisão de estar com Jesus Cristo. Possamos conhecer o significado dessa profecia, e que essa profecia nos anime a ter fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 13, nós vamos ler o verso 1 a 10 e depois os versos 17 e 18. Está escrito, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Verso 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu.
Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Agora para o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse ser humano esse número é 666. Essa é uma das principais, como eu falei, uma das principais passagens da Bíblia que falam sobre o anticristo. E aqui, apesar do nome anticristo não aparecer, ele é referido-se como a besta que surge do mar. A palavra besta a gente usa com o sentido figurado geralmente, né? Deixa de ser besta, né? É assim que a gente fala, né? Mas na verdade a palavra besta ela não tem só esse significado, que é o que a gente mais usa. Ela tem pelo menos 4 significados na língua portuguesa. Ela pode ser uma antiga arma de guerra, parecendo um arco e flecha assim, que tinha uma mola para disparar a flecha. Esse é um significado da palavra besta. Ela pode ser a fêmea do burro, que é a cria do cavalo com a jumenta. Então, é a besta, um animal de carga. Por extensão, qualquer quadrúpede, qualquer animal quadrúpede, ele também pode ser chamado de besta. Se for um animal selvagem, uma besta fera. Por exemplo, uma onça é uma besta fera, uma besta selvagem. Um animal, por exemplo, um boi, é uma besta do campo. Um cavalo, a palavra besta se aplica a qualquer animal quadrúpede também. Então, é nesse sentido de um animal que a palavra besta é usada aqui. Então, o que o apóstolo aqui viu? Ele viu uma besta, um animal que surgia do mar. Foi essa visão que ele teve. No verso 1 ele fala, vi emergir do mar uma besta. Só que não era um animal que ele conhecia. Era um animal diferente de tudo que ele havia conhecido. Ele descreve algumas características desse animal, dessa besta. Ele disse, olha, tinha uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre as cabeças 10 diademas. A palavra diadema é interessante. A palavra diadema quer dizer coroa. Na Bíblia tem 2 palavras para coroa. A Bíblia não foi escrita em português. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. E eles tinham 2 palavras para coroa. Eles tinham a palavra diadema e tinha a palavra Stéfanos. Stéfanos, que geralmente às vezes na Bíblia está coroa, não é uma coroa de ouro. É uma coroa feita de folhas de louro, que os vencedores ganhavam. Então quando fala, você vai ganhar a coroa da vida, usa a palavra Stéfanos, uma coroa de louro, coroa do vitorioso, do vencedor. Diadema é a palavra usada para coroa real. Então, quando aqui aparece 10 diademas, ou seja, essa besta está coroada como um rei, como um governante. Então, 10 diademas, como se fosse 10 reinos, alguma coisa assim. 10 diademas. E o verso 1 continua, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. E o verso 2, Apocalipse 13, verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, que é o mais rápido dos animais, com pés como de urso e a boca como de leão. Então essa é a aparência da besta que o apóstolo viu, que vocês estão vendo aí no telão. Uma besta aí com
7 cabeças, 10 chifres, parecendo leopardo. Mas que animal estranho é esse? Como a gente vai entender o significado disso? Qualquer profecia da Bíblia, você encontra a chave para interpretar essa profecia na própria Bíblia. Em algum lugar na Bíblia vai ter alguma coisa parecida e vai estar esclarecendo o que é. E a gente encontra a chave para interpretar isso em Daniel capítulo 7. Então, o que fala lá em Daniel capítulo 7? A gente não vai ler o capítulo, mas a gente fala que lá nessa passagem, fala que o profeta Daniel, ele teve uma visão muito parecida com a de João. E nessa visão, Daniel viu que o vento estava soprando e o mar agitado, e do mar saíram 4 bestas, ou 4 animais. O primeiro animal, a primeira besta, era um leão. Só que um leão diferente, porque esse leão tinha asas. E depois saiu um urso. E esse urso, ele tinha 3 costelas na boca. E depois apareceu um leopardo. Esse leopardo, ele tinha 4 cabeças e 4 asas. E depois que esse leopardo saiu do mar, saiu um animal que ele disse era um animal terrível e espantoso. E esse animal tinha 10 chifres. E depois surgiu um outro chifre na cabeça desse animal, um chifre pequeno, que foi crescendo, e esse chifre tinha uma boca e falava nomes de blasfêmia. Bom, aqui a gente percebe algumas coisas. Vamos voltar aqui. Esse animal, e agora esses 4. Parece que esse que João viu aqui no Apocalipse 13, não parece uma mistura dos 4 animais que Daniel viu lá em Daniel capítulo 7? É uma mistura, né? Juntou todos esses aqui, formou esse daqui. Uma mistura, juntou todos, formou um. Então, seja, se a gente descobrir o que significam aqueles 4, a gente vai descobrir o que significa esse. A gente só precisa interpretar o que significam os 4 animais de Daniel, que a gente já vai ter uma luz para compreender o que é essa besta aqui de Apocalipse capítulo 13. Bom, o primeiro animal, e em Daniel 7, verso 17, ele já explica, ó, esses animais que vocês estão vendo, e você está vendo aí, Daniel, o anjo fala para ele, são reinos, reis. Aí já fica mais fácil. O que acontece? Daniel ele viveu mais ou menos 500, 600 anos antes de Jesus. E na época em que ele viveu, o mundo foi dominado, o mundo civilizado, ele foi dominado por um império. Em alguns momentos da história do mundo, um império conquistou outros países e passou a ser a grande potência do mundo. Em alguns momentos da história aconteceu isso. E aquele foi um desses momentos. E Babilônia, uma cidade que ficava ali na região onde hoje é o Iraque, conquistou vários outros países ali do Oriente Médio, do mundo civilizado, e se tornou a potência mundial. Isso começou no ano 605 a.C., com Nabopolassar e depois o filho dele, Nabucodonosor. Eles conquistaram vários países e esse império durou até o ano 539 a.C. O que aconteceu nessa data? O que aconteceu nessa data é que veio outro império e venceu. Invadiram a cidade de Babilônia, conquistaram a cidade e conquistaram todos os territórios que eram do império de Babilônia. Que império foi esse? Uma ligação entre os medos e persas. Eles se juntaram, eram 2 povos, eles se juntaram, fizeram uma aliança, e eles conquistaram Babilônia, e venceram, e passaram a dominar o mundo.
Eles conquistaram vários países, apesar de ser um reino mais fraco, menos esplendoroso que foi o reino de Babilônia, mas eles tiveram um território maior. O território deles, diz a Bíblia, incluía 127 países, ou 127 províncias, que eles dominaram. O território deles ia da Índia até a Etiópia, na África. Ou seja, uma grande extensão do mundo. Era dominado, era o maior país do mundo na época. Média Pérsia. É uma junção, Império Medo-Persa, a junção dos medos e persas que passaram a dominar. E por que esse urso aí aparecia com 3 costelas? Porque para eles dominarem o mundo, eles tiveram que vencer 3 grandes nações, que eram os babilônios, que dominavam o mundo antes deles, os lídios, eles conquistaram a Lídia, que é um país que ficava na região onde hoje é a Turquia, e o Egito, que era uma grande potência também no mundo da época, que fica na África. Então, eles conquistaram essas 3 grandes nações e assim passaram a dominar o mundo. Então, os medos e persas. E aí o leopardo, que é o terceiro aí da lista. Os persas, eles não conseguiram chegar à Europa. Por quê? Na Europa, quem estava lá eram os primeiros países da Europa eram os gregos, os macedônios e os gregos. E eles fizeram muitas guerras, tem muitos filmes aí que se tornaram famosos sobre essas guerras entre os gregos e os persas. Até que chegou um rei macedônio, chamado Alexandre, e ele juntou a Grécia e a Macedônia, formavam uma nação na época, e eles começaram a guerrear e a conquistar. E no ano 323, Alexandre, o Grande, ele tinha só 22 anos de idade, mas ele conseguiu levar as suas tropas para conquistar o Império Persa. E ele em 10 anos venceu os persas e dominou o mundo. O império dele ia desde a Europa, desde o sul da Itália, até a Índia. Foi em extensão ainda maior do que os persas haviam dominado. Só que ele morreu muito jovem, com 33 anos de idade. E quando ele morreu, o reino dele, o império dele, foi dividido entre os 4 generais dele. Por isso, as 4 cabeças e as 4 asas do leopardo. O leopardo é o animal mais rápido, foi o que conquistou mais rápido o mundo, mas foi dividido entre 4. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais dividiram o império. O Cassandro ficou com a parte da Europa, o Ptolomeu com a parte africana do império, o Lisímaco ficou ali com a região onde hoje é a Turquia, e o Seleuco ficou com o restante do Oriente Médio. Assim que eles dividiram o império. Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Cleópatra? Cleópatra foi descendente de um desses generais, descendente do Ptolomeu. Ela foi a última rainha a governar o Egito, descendente de um desses generais de Alexandre o Grande. E, quando ela governou o Egito, o 4º animal estava conquistando o mundo, que era o Império Romano. E aí o reino dela passou a ser, o reino do Egito, ali a região, passou a ser do Império Romano. E na época em que Jesus Cristo nasceu, quem dominava o mundo eram os romanos, que são representados por esse animal terrível e espantoso, que Daniel viu em visão. Agora, por que esse animal tinha 10 chifres? Esse animal tinha 10 chifres por quê? Porque o Império Romano ele entrou em decadência. E ao ele entrar em decadência, ele começou a ter alguns problemas de unidade, tudo. E por volta aí do ano 376, o Imperador Romano ele permitiu que alguns povos entrassem no Império Romano. E esses povos acabaram dividindo o Império Romano. E 10 desses povos formaram países independentes. O Império Romano ele se fragmentou. E esses países hoje formam a Europa. Então, por isso que a Europa hoje não é mais um país só, como foi no passado, na época de Jesus, por exemplo. Hoje temos vários países. E esses países foram os que colonizaram o mundo.
Por que falamos português? Porque um desses países foi formado ali da divisão do Império Romano, Portugal, veio aqui para o Brasil e colonizou, por isso que a gente fala português, a gente tem essa cultura toda. Agora, algo interessante é que cada um desses impérios que passaram na história do mundo, eles deixaram a sua marca. Babilônia, por exemplo, deixou uma marca na humanidade que foi a questão da idolatria. Eles eram muito idólatras. Eles acreditavam muito em astrologia, numerologia. Isso aqui ainda existe hoje? Existe, veio daquela época. Os persas, eles também tinham as suas questões. Eles tinham um pouco de filosofia, um pouco aí do culto ao sol. Eles adoravam o sol para eles era um deus. E, de alguma forma, isso também continua ainda hoje. Os gregos, eles deixaram uma herança para nós, que foi a filosofia, as artes. Hoje a nossa noção de artes, a filosofia que se estuda nas escolas, vem tudo dos gregos. Sócrates, Platão, Aristóteles, esses homens ainda são estudados hoje nas escolas. Eles deixaram uma herança para nós. E os romanos deixaram a questão do direito. As leis, o sistema das nossas leis, tudo vem daquela época dos romanos. Mas eles não só deixaram essa herança, eles deixaram outra herança. Por quê? Porque no finalzinho aí do Império Romano, aconteceu de um imperador romano chamado Constantino, ele adotar o cristianismo como religião. Só que ele não se converteu de coração. Ele disse assim, olha, nós vamos ser cristãos agora, mas porque era conveniente. Porque eles tinham muitos deuses antes, eram idólatras, e eles passaram, não, o cristianismo só tem um Deus. É mais fácil que todos sejam unidos, se adorarem apenas um Deus. Ele adotou o cristianismo como religião. E aconteceu que um dos seus sucessores, chamado Teodósio, no ano 380, esse Teodósio, que foi imperador romano, ele fez uma lei que o cristianismo ia passar a ser a religião oficial do império. Só que naquela época o cristianismo já estava tendo as suas divisões. Já havia grupos cristãos que interpretavam a Bíblia de forma diferente. E qual forma de cristianismo ia ser adotada? Aí ele resolveu a questão. Olha, vai ser o cristianismo do bispo da cidade de Roma. O que ele acreditar, o resto tem que acreditar. O bispo na época chamava Damaso. Então ele disse, o que ele acredita é o que o resto deve acreditar. E quem acreditar diferente, vai ser perseguido. Ele adotou uma forma de cristianismo. Agora, o que acontece? Naquela época, eles estavam... quando você impõe uma religião, as pessoas não mudam de religião assim por convicção, por vontade. Eles mudou por força de lei. Então, o que acontecia na época? Chegava assim, o rei determinava que o povo ia seguir aquela religião, de repente todo mundo passava a seguir, tudo agora é assim, pronto. Então, no caso, às vezes uma multidão de pessoas tinha que entrar no rio, ser batizados ou jogar água na cabeça, eram batizados e sem entender o que estava acontecendo. Eles aproveitaram as mesmas estátuas que antes eles usavam para adorar os seus ídolos e agora passaram a adorar Jesus, venerar os apóstolos, venerar a mãe de Jesus, os anjos. Então, ou seja, foi uma mudança não de coração, uma mudança imposta, artificial. E essa maneira das pessoas adorarem a Deus, meio pagã, meio cristã, formou aí uma nova forma de cristianismo que não segue a Bíblia. Um cristianismo que misturava muito daquilo que antes os pagãos tinham e o que
não seguindo tudo que está na Bíblia. E assim formou, e até hoje a gente vê isso. A Bíblia fala, não adorar imagens de escultura. E que você anda aí na cidade, você vê igrejas que as pessoas estão cultuando imagens. A Bíblia fala que a salvação é pela fé. Aí você vai, olha ainda na cidade, tal, às vezes vai em outros lugares e vê pessoas pagando promessas, fazendo sacrifícios, para quê? Para obterem um favor de Deus. Ou seja, elas não estão sendo salvas pela fé, elas estão seguindo uma tradição que não é cristã, que não é da Bíblia. É uma coisa que veio do paganismo. E hoje, até hoje, nós temos isso. O que é, então, portanto, esta besta que surge do mar, o anticristo? O anticristo é a religião cristã misturado com a política do mundo e misturado também com a antiga religião pagã. Quando a gente tem essa junção dessas três coisas, nós formamos aí, descobrimos a besta que surge do mar, que é o próprio anticristo. Todo esse sistema de religião falsa, de religião, de cristianismo que não segue a Bíblia, que obedece à autoridade de homens, mandamentos de homens, esse é um cristianismo falso, esse é o anticristo. A palavra anti, em grego, ela não quer dizer só quem é contra, é quem se coloca em lugar de. Isso que quer dizer anti. Aquele que se coloca em lugar, ou seja, Cristo, teu verdadeiro Cristo, se colocou em lugar do verdadeiro Cristo, o anticristo. E as pessoas, muita gente, infelizmente, em vez de seguir o ensinamento de Jesus conforme está na Bíblia, ele segue o ensinamento de Jesus interpretado, modificado e adulterado por seres humanos. Esse tipo de religião é a religião do anticristo. Agora, por quanto a gente tem outros detalhes aqui, acontece que no verso Apocalipse 13, verso 5 e 6, fala que a besta, ela foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ou seja, o anticristo ele teve a autoridade para agir no mundo 42 meses. Agora, isso é interpretado de uma maneira profética. Quantos dias tem o mês? 30. 30 vezes 42. 1260. A gente aprendeu, segundo Ezequiel 4, verso 6, e Números 14, verso 34, que nas profecias, um dia é representado por um ano. Então, 42 meses, 1260 dias, será equivalente a 1260 anos. 1260 anos. E aqui fala que essa besta teve autoridade para agir durante 42 meses, 1260 dias ou 1260 anos. Quando foi que ela recebeu essa autoridade para agir sobre o mundo? Acontece que, quando o Império Romano ele estava em decadência, a sede do Império Romano mudou de Roma para a cidade de Constantinopla, que era uma cidade que ficava a 1.300 quilômetros de distância, lá na Grécia. E quando Constantino, que foi o que criou a cidade de Constantinopla e mudou a sede do Império para Constantinopla, ele saiu de Roma e o que ele fez? Ele chegou, o palácio dele, o trono dele, e falou assim, olha, eu vou colocar o bispo da cidade de Roma para ficar aqui. Ele deixou o trono dele para esse bispo. E, ao deixar o bispo, a gente sabe que o bispo da cidade de Roma é Papa. Quando ele deixou o seu trono ali, e na época, até aquela ocasião, todos os bispos do cristianismo, eles tinham a mesma autoridade. Mas acontece com o passar do tempo, a cidade de Roma, com as invasões dos outros povos, tudo, ela foi perdendo poder político.
E alguns anos depois, no ano 533, um imperador chamado Justiniano, ele fez uma lei. Ele disse assim, gente, todos os outros bispos agora vão ter que obedecer ao bispo da cidade de Roma. Ele vai ser o maior de todos. Todos vão ter que obedecer. E ele aplicou esse decreto. Só que naquela ocasião, a cidade de Roma estava invadida por um povo eles não acreditavam, não seguiam o bispo da cidade de Roma. Eles eram cristãos, mas não eram católicos. E quando eram os ostrogodos, era um povo que estava ali invadindo Roma, e acontece que esse povo só foi vencido 5 anos depois, no ano 538. Fizeram guerras, tudo ali, e venceram esse povo. Esse povo era um povo não católico, eles foram expulsos, tal. E aí, a partir desse ano, 538, o bispo da cidade de Roma, ele passa a ter autoridade, não só religiosa, mas também política, sobre todos os outros países, sobre todas as outras nações da Europa. Quando isso acontece, a Europa está dividida entre várias nações, são vários países diferentes. Quando isso acontece, o bispo ele começa a ter inicia esse período de 1260 anos. E esse período termina, a gente vai chegar no ano somando aí 1260 anos ao ano 538, a gente chega no ano 1798. Que aí a gente, na época aí da Revolução Francesa, tudo, Napoleão começa a despontar como um imperador forte ali na Europa, e ele manda o seu general ir até a cidade de Roma, prende o Papa, durante 2 anos Roma fica sem Papa. E nessa ocasião, a partir de então, a gente vê que foi a ferida de morte, porque a partir de então, o Papa nunca mais teve a força política que teve no mundo. Antes ele podia tirar o rei ou um imperador da sua posição. Depois disso ele perdeu essa força política. Mas ele tem readquirido essa força política. E hoje a gente vê que ele é um dos líderes mais influentes do mundo. Por quê? Porque essa ferida mortal que foi feita mais de 200 anos atrás, em 1798, ela está sendo curada. E a gente vê que, segundo essa profecia que nós estamos lendo aqui na Bíblia, no futuro, uma forma de cristianismo que não segue a Bíblia vai ter mais força política. E isso inclui perseguição àqueles que querem obedecer a Jesus Cristo. Mas você não precisa ficar com medo. Você não precisa achar que o anticristo vai vencer. Porque a Bíblia fala que apesar dele receber autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, aqui em Apocalipse 13, verso 7, apesar de muita gente se unir para adorar aqueles que habitam sobre a terra, desde a fundação do mundo, no entanto, aqueles que têm o seu nome escrito na vida do Cordeiro, aqueles que acreditam no Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, aqueles que têm a perseverança dos santos, a fidelidade a Jesus Cristo, eles vão vencer. Irmãos, infelizmente, muita gente está sendo enganada por uma falsa forma de religião. Nós temos pessoas que estão aí enchendo igrejas que não seguem a Bíblia. Acreditam que estão buscando a Deus, mas estão sendo enganadas. Algumas delas são nossos parentes. Algumas estão na nossa casa. E às vezes a gente vê quanto engano religioso há nesse mundo. Sabe, você precisa saber dessas coisas, porque você e eu precisamos ajudar essas pessoas.
Elas precisam conhecer a verdade. Elas precisam saber que a Bíblia tem uma mensagem, que a Bíblia desmascara o engano, que a Bíblia esclarece a verdade e que a Bíblia pode ajudá-los a encontrar em Jesus Cristo o único caminho de salvação. Sabe, nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que falar de Jesus para elas. Nós temos que ensinar de Jesus para essas pessoas. Porque Jesus Cristo está voltando. E essa mensagem que eu estou passando para vocês pode ser replicada por vocês para outras pessoas. Porque quando você se propõe a orar por alguém, quando você se propõe a apresentar Jesus a alguém, apresentar Jesus a uma pessoa, e fazer de tudo para que essa pessoa conheça a mensagem de Jesus, você pode ajudar essa pessoa a ter uma mudança de vida. Sabe, nós estamos vivendo momentos em que o anticristo cada vez mais enganará mais gente. Hoje estamos vivendo que os antigos enganos das falsas religiões, coisa que havia ficado lá na época da Idade Média, das pessoas terem que pagar para ser perdoadas, pagar para receber a bênção de Deus. Hoje está voltando. As pessoas estão fazendo isso novamente. Mesmo nas igrejas que se dizem evangélicas, as pessoas pagam promessas, acreditam em água benta, em sal grosso, coisa que havia ficado no passado. Não são ensinamentos da Bíblia. A Bíblia fala a verdade. E você pode se alimentar da palavra de Deus e ajudar essas pessoas. Jesus está voltando. Nós descobrimos pela palavra de Deus onde está o engano. Mas pela palavra de Deus nós podemos conhecer a verdade. E sabe, se você decide agora viver uma vida com Jesus, Jesus pode mudar a sua vida e pode fazer de você uma luz para essas pessoas, uma testemunha fiel. Eu quero que você decida agora, pela graça de Deus, ser essa testemunha, essa pessoa que vai ajudar outras pessoas a saírem do engano e ser essa pessoa que, usada por Deus, para que possa levar muita gente das fileiras do anticristo para se tornarem discípulos de Jesus. Que Deus abençoe você e que você esteja entre aqueles vitoriosos e que quando Jesus voltar, você seja encontrado entre os perseverantes, os fiéis. Que Deus te dê força para você ir até o fim, levando a mensagem do amor de Jesus para tanta gente que precisa. Que Deus abençoe você.